Que o Senhor tome esse tempo nas suas mãos, para a glória dEle. Que seja bênção para nós ouvirmos a palavra de Deus mais uma vez. Eu convido você a um primeiro texto bíblico desta manhã, livro de Tiago, carta de Tiago, lá pertinho já do final das Escrituras, um pouquinho antes de Pedro e João. Tiago capítulo 2, verso 23, é o texto que vamos compartilhar nessa manhã. É o primeiro texto, na verdade. Hoje quero fazer uma retrospectiva panorâmica sobre a vida de Abraão, nosso pai na fé, mas também o homem chamado de amigo por Deus. Abraão, meu amigo, o homem que Deus chamou de amigo. Tiago capítulo 2, verso 23 diz assim: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Há 2 domingos atrás, nós fomos convidados para sermos amigos de Deus por Jesus. Jesus diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Para Jesus, amizade é uma consequência de você obedecer a Deus. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço nessa relação de amor com Ele, da mesma forma, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer nessa mesma relação de amor comigo. Me chamou a atenção o texto de João no que diz respeito à obediência. E ainda na semana retrasada eu citei de passagem a vida de Abraão como um exemplo de obediência e de amizade com Deus. O que significa obediência para você? E uma pergunta bem prática, especialmente para os mais velhos: a quem você obedece? Se perguntar aos mais novos, talvez você tenha uma resposta fácil, não? Obedeço meu professor, obedeço meu chefe, obedeço meu pai, obedeço minha mãe. Mas e você? Quem você obedece? E o que é obedecer para você? Para quem você se submete? Quando a gente fala em obediência, meus irmãos, e a gente diz assim que a gente faz isso por obediência, geralmente a gente subentende que nós não temos um discernimento real sobre o que a gente faz, por isso a gente deve aceitar a autoridade de outro, e isso independente dos nossos desejos ou das nossas necessidades. Quando você fala de obediência, parece que você está pisando num território que é agressivo a você. Essa palavra obediência, ela não está na moda. Sermões sobre obediência não estão na moda, então hoje eu estou retrô, tá bom? Hoje eu vou falar de sermão à moda antiga, sermão que desagrada os ouvidos contemporâneos, porque aos ouvidos contemporâneos o que agrada é você é senhor da sua vida, você não deve obediência a ninguém, a não ser a Deus, um Deus distante, camarada, gente boa e que beleza. Mas a pergunta é: a quem você obedece? O que é obedecer? A quem você se curva? Dá a impressão que isso é algo assim que a gente faz, mas não gostaria de fazer. Disse do obediente aquele que é uma pessoa dócil ou submisso. Aquele que segue as ordens de alguém, que se conforma à vontade de alguém, ou um grupo ou uma instituição. A ideia que temos de obediência tem a ver com passividade. Uma submissão às normas e às regras e às ordens passiva. 2 exemplos disso são os monges que fazem um voto de obediência passiva quando se alistam numa ordem monástica e eles não podem questionar absolutamente nada. E talvez um outro exemplo seja o serviço militar,
Não sei se isso vale para os dias de hoje, mas me parece que antigamente era assim também, né? Dependendo da sua patente, você não questiona nada. Você tem a obrigação de uma obediência total a seus superiores. Nesse sentido, implica que alguém está tentando impor a sua vontade sobre o outro. Quanto à obediência a Deus, está ligada a esses conceitos de obediência comuns que a gente tem. Porque Jesus diz assim: vocês serão meus amigos quando vocês obedecerem o que eu mando vocês fazerem. Dá a sensação que é alguma coisa errada. Amigos não têm essa relação de obediência. Então a pergunta é como é que a nossa obediência a Deus nos aproxima de Deus e não nos faz sermos subjugados a Deus obrigatoriamente ou necessariamente? Os irmãos estão entendendo esse conflito entre obediência e a relação de amizade? Como é que Abraão foi chamado amigo de Deus? E por que a amizade de Abraão com Deus é notória nas Escrituras e foi citada por Tiago como um exemplo de fé e obras? Eu tenho a declarar aos irmãos que nenhuma dessas associações negativas em relação à obediência faz parte da obediência de Jesus a Deus. Jesus não se sentia subjugado, ou obrigado, ou incerto quando se subjugou a Deus, à vontade de Deus, aos caminhos de Deus. Isso também não é essa também a proposta de Deus para nós, sermos obedientes nesse sentido, tipo assim, bom, não tem outra opção, estou desconfortável, estou incomodado, mas não sei exatamente porquê, mas me subjugo a isso. Não é essa a proposta de obediência de Deus para nós. Então eu te convido a revisitar a vida do nosso pai na fé, Abraão, um homem que obedeceu a Deus em seu tempo e por isso foi chamado de amigo de Deus. E para isso convido você ao livro de Gênesis, onde a história de Abraão está registrada e nos foi deixada como um legado de fé, um modelo de fé para muitas e muitas gerações. Aliás, hoje é o dia dos pais, parabéns aos irmãos que são pais, e nós diríamos que todos nós somos filhos de Abraão, então o nosso pai Abraão deve ser lembrado por nós, o nosso pai na fé, não é? Aquele homem por meio do qual milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, emprestam um nome. Vamos a esse panorama rapidinho da vida de Abraão. Enquanto vamos fazendo o panorama, vamos então tentando entender como é essa relação de obediência a Deus, como é que eu consigo ser obediente a Deus, o que a vida de Abraão nos ensina sobre a obediência. Veja aí o capítulo 12, verso 1 ao verso 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, aqui Abraão não era Abraão, era apenas Abrão, ok? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Veja agora o versículo 4. E partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. A minha primeira observação, meus irmãos, não é sobre Abraão agora. A minha observação é que Abrão era um homem comum, um agricultor comum. E foi escolhido por Deus para a formação de um povo, como eu disse semana passada, o povo que faz parte da história da redenção. Esse é o primeiro passo dessa história. Deus chama um homem para perto de si, se revela a ele. Entenda que esse Deus que está falando com Abraão não é o mesmo Deus que você conhece. Porque Abraão não conhecia esse Deus que você conhece. Especialmente esse Deus revelado em Jesus. Abraão está na sua terra, no meio da sua vida, no meio da sua parentela, e Deus então chama ele para perto e faz um grande chamamento a ele. Mas isso é muito novo. Como assim eu aqui, que estou aqui na minha vida, seguindo a minha vida, o Senhor
aparece para mim e me faz uma proposta desse tanto, você vai ser um homem famoso, vou te transformar num grande povo, vou te abençoar, vou transformar você numa pessoa que vai ser bênção para muitas nações, vou abençoar quem abençoar você, vou amaldiçoar quem amaldiçoar você, e todos os povos da terra serão bênção por causa de você. O que me chamou a atenção nesse momento foi a motivação que o chamado tem para nós. É importante notar duas coisas. Primeiro, a grandeza do chamado. Quanto o chamado de Deus estimulou Abraão a obedecer. Então, veja só. Eu chamo você para uma relação e digo assim para você: olha, eu quero abençoar você, quero dar para você uma experiência de vida de muita realização, você vai ser o pai de muitas pessoas. Aliás, eu quero que você tenha, eu quero que o seu nome seja global. E você nem imagina o que eu vou fazer. E para Deus tentar explicar isso para ele, ele falou assim: ó, vem cá para fora, olha para o céu. Não sei se você olhou para o céu ontem. Viu como estava? Hã? Precisamos olhar para o céu, meus irmãos. Conta as estrelas. Se você conseguir contá-las, o número de descendentes que você vai ter vai ser da quantidade dessas estrelas. Perceba que o chamado é para você se engajar ou não é? Sim ou não? Irmãos, eu só sou um agricultor. Me aparece Deus, o Criador do universo, e diz assim: você mesmo, Abraão. Sai da sua terra aí, do meio desses teus parentes aí, dessa parentada, que por si só às vezes é quase uma bênção, né? Eu vou mostrar para você um mundo que você não faz ideia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Seria muita viagem do seu pastor fazer uma comparação com a proposta de Jesus no Evangelho para a vida de cada um de nós? Pensa Jesus convidando você: vem cá, eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer que um rio de água viva surja de você. Eu vou te levar para lugares, vou te ensinar coisas, vou fazer você enxergar uma vida que você nunca sonharia em enxergar, em conhecer, em desfrutar. Pensa na força do chamado de Deus para você. Perceba que esse chamado para a relação com Deus é o que mais nos motiva a obedecer a Deus, porque a gente sempre tem muito a ganhar nessa relação com Deus. A gente tem muita coisa para fazer, temos que depor algumas coisas. Aliás, Jesus disse que isso aí significa morrer para si mesmo. Mas, paralelo a isso, e diante disso, tem uma vida de realização que é inimaginável. Eu, particularmente, não conseguiria imaginar a minha vida sem o Evangelho, sem Jesus Cristo. Não conseguiria saber onde eu estaria se Deus não tivesse me arrancado daquela vida medíocre que eu tinha. O apóstolo Pedro vai dizer que ele te livrou da sua vã maneira de viver. Então, me parece que a grande motivação à obediência é essa dimensão da grandeza do chamado que a gente recebe. A proposta é muito boa. Por exemplo, se eu convidasse você para trabalhar na minha empresa, na qual eu sou o CEO, e é uma multinacional, e você vai ganhar um ótimo salário, você vai ter que trabalhar muito, mas você vai ter uma ótima oportunidade. Como é que você se sentiria do ponto de vista da motivação a obedecer os critérios da empresa? Agora eu vou fazer uma proposta para você fazer uma obra comigo aí, um puxadinho aqui na Vila São José. Você está afim? Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou ganhar o quê com isso? Então pense agora no chamado da soberana vocação de Deus para você, e a gente olha para o chamado que Deus fez a Abraão e fala: com um chamado desse tanto, eu só posso reagir com obediência, me motivo a obedecer, porque eu sei que eu tenho grandes coisas diante de mim. A segunda coisa aqui é lembrar os irmãos de que Deus, nesse momento, ainda era um Deus desconhecido para Abraão.
Quando a gente olha para as Escrituras, a gente diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Elias, o Deus... Né? E a gente chega em Jesus, o Deus encarnado em Jesus. Mas Abraão não tinha essa progressividade. Ele começava a conhecer a Deus naquele instante. Veja agora aí no capítulo 12, o verso 10 e do verso 10 ao verso 20, que depois desse chamado, depois dessas promessas que Deus começa a fazer a ele, desse encontro com ele, Abraão constrói ali naquele encontro um altar dedicado ao Senhor, no versículo 7 diz isso. Agora no versículo 10 até o versículo 20, começa a aparecer as primeiras dificuldades. Abraão vai para algum lugar, vai para Hebrom, e lá em Hebrom falta comida. E eles começam a passar fome, e aí Abraão resolve ir para o Egito procurar recursos para poder sobreviver. E ele faz isso. Só que ele sabe que Sarai, sua mulher, era bonita demais, e mulher bonita em terra estranha significa propriedade alheia disponível. Então ele já arma o esquema. Mulher, é o seguinte, quando chegarmos lá, você diga que você é minha irmã. Assim eles não me matam. E a gente consegue o que a gente precisa, depois a gente dá um jeito de voltar para cá. E assim eles fazem. Só que então começa aí uma situação complicada, não é? Para conseguir comida, Abraão mente a respeito da sua esposa. Está aí no versículo 13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Veja que interessante, Deus aparece a Abraão, lhe faz um grande chamamento, assume as contas dele e ele começa a passar fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. Me parece que nós desobedecemos porque não cremos que Deus vai nos sustentar ou vai resolver as coisas para nós. A nossa falta de confiança em Deus, a nossa desobediência, na verdade, ela é fruto da nossa desconfiança dos cuidados de Deus. Veja o que Jesus disse. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, por favor, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Veja que coisa interessante. Se você não confiar, você não vai obedecer. Se você quer obedecer, você precisa confiar. Rapidamente agora, no capítulo 13, há uma desavença entre Abraão e Ló. Na verdade, começa com seus pastores. O Ló é interessante, meus irmãos, tem um detalhe aqui muito bacana. O Ló era um sobrinho órfão de Abraão. E Abraão, quando sai da sua terra, alguns criticam Abraão por ter levado Ló, e Deus tinha dito assim, sai do meio da sua parentada, não leva ninguém. E ele leva Ló. Mas, ao mesmo tempo, Ló era um moço novo, sem pai. Então, parece que Abraão estava a fim de cuidar do menino e dar sinais de preocupação com a vida dele. E começa aqui, há um questionamento. Abraão dá a ele, generosamente, a condição de escolha. Ele escolhe o melhor campo para viver. E Abraão fica com a terra mais difícil, a terra mais improdutiva. Naquele momento, a terra de Canaã. E Jó, então, vai para uma terra, um lugar aproximado de Sodoma, da cidade de Sodoma. No capítulo 13, do verso 14 até o verso 18, Deus confirma a sua promessa a Abraão, e Abraão celebra isso, construindo um altar a Deus. Deus novamente vem a ele e diz, olha, eu vou abençoar você,
olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, toda essa terra, onde você conseguir enxergar, vai ser a terra da sua descendência. Eu vou tornar a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, olha tudo, celebra tudo isso. E o Abraão fica encantado com isso e fala, eu vou construir um outro altar para Deus e vou dedicar essa grande promessa que Deus me fez. Abraão estava assim, encantado com a proposta de Deus. No capítulo 14, problemas acontecem lá com o Ló, e o Ló se vê em apuros. Abraão então vai socorrer o sobrinho, chama os homens, é obrigado a entrar numa guerra para resgatar seu sobrinho com os bens que ele tinha. E do verso 17 até o verso 24, nós temos aí o primeiro dízimo da história bíblica. Abraão oferece o dízimo de tudo ao sacerdote desconhecido do Deus desconhecido. Melquisedeque surge aqui no texto sagrado. Ele é o rei de Salém, chamado rei de Salém, mas não se sabe quem é esse Melquisedeque ao certo. Mas o Abraão então oferece o dízimo de tudo que conseguiu nessa batalha a ele e segue vida fora. Agora veja o capítulo 15, a partir do verso 1. Novamente Deus celebra essa aliança com Abraão, mas Abraão me parece ter medo. Olha isso, capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas veja agora a resposta de Abraão. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Ou um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor naquele momento, e isso lhe foi acreditado como justiça. Veja que coisa interessante isso. Deus está dizendo, Abraão, não tenha medo. E Abraão está dizendo assim, eu tenho medo porque eu não tenho descendência. Entenda que Abraão está vivendo numa sociedade tribal, uma sociedade de clãs. E nessa sociedade você sobrevive se o seu clã for mais forte e mais poderoso que o clã do seu vizinho. E ter filhos é a certeza de que a sua família vai crescer, você vai sobreviver e a sua descendência vai se perpetuar naquela terra. Então Deus aparece com uma proposta. Está vendo tudo isso aqui que você está vendo? Vai ser seu e dos seus filhos. Legal, joia. Eu já tenho 75 anos e como é que vai ser isso? Em outras palavras, eu já estou envelhecendo. E como é que o Senhor vai cumprir esse negócio de ter filhos? O Abraão olha e fala, não vai dar certo, porque quem vai herdar as coisas que eu tenho é o meu secretário aqui, é o meu primeiro secretário aqui, é o meu funcionário. E Deus diz, não vai ser assim, Abraão. Não vai ser assim. Não tenha medo de não sobreviver. Você vai ter um filho, e desse filho a sua descendência vai encorpar, vai tomar corpo e vai dominar todo esse espaço. E por meio desse povo eu vou escrever uma história na vida de todas as famílias da terra. Pense por um instante. De um lado, todas as promessas de Deus e do outro lado, os nossos medos. Coloque seus medos aqui e coloque as promessas de Deus aqui. Veja se isso não acontece com você também. Nós cantamos as promessas de Deus, lemos sobre elas, sabemos que são verdadeiras, confiamos nessas promessas, e todo esse universo da revelação do chamado de Deus para você está na sua mente quando você pensa em Deus. E você acredita nisso e por isso você obedece a Deus no mundo real. Agora, do lado de cá, tem alguns medinhos. Por exemplo,
E se eu ficar sozinho nessa vida? E se eu não tiver um marido, quem vai cuidar de mim? E se eu passar fome? E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir pagar minhas dívidas? E se eu ficar doente? E se eu for abandonado pelo meu marido, pela minha mulher? E o futuro? E aí os medos se acumulam do lado de cá. É a mesma situação de Abraão. Abraão tem uma grande promessa aqui, mas do lado de cá ele só tem, medo. Quando é que o Senhor vai resolver essa questão da minha descendência? Porque se eu não tenho descendente, eu estou vulnerável. Meus próprios funcionários podem se virar contra mim, porque eles são filhos de outra tribo. Eles não são sangue do meu sangue. A qualquer momento eu posso perder tudo. Abraão tinha as promessas e Abraão tinha medo do lado de cá. À medida que o medo aumenta, o nosso impulso é tomar a iniciativa e resolver do nosso jeito e não esperar obedientemente a provisão de Deus. Quando a gente se sente acuado, medroso, a gente fala, não, deixa que eu resolvo isso, não vou ficar esperando Deus agir. E é exatamente isso que o Abraão faz. Num primeiro momento, no verso 6, e o Tiago está citando esse verso aqui, Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe acreditado como justiça. Deus, eu acredito, eu confio na sua promessa. Não sei como isso vai acontecer, mas eu confio nela. Então, o medo pode levar você a desobedecer a Deus. O medo pode drenar a sua vontade, a sua escolha em obedecer a Deus. Agora veja o capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já faziam 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Sabe outra coisa que pode fazer você desistir de obedecer a Deus? O tempo. O tempo. Abraão tem 75, passa-se algum tempo, mais 10 agora, ele já tem quanto? A mulher dele olha e fala assim, Abraão, plano B. Plano B, cara. Não vai dar para ficar esperando Deus resolver isso por nós. Vamos abrir um negócio nós mesmos. Vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma iniciativa, vamos resolver do nosso jeito. Mas não foi isso que Deus falou, acabou de falar para ele, e Deus vai mais longe, Deus mostra o futuro, Deus refaz essa aliança no final do capítulo 15, o Senhor faz rediz tudo para ele de novo, faz novamente E agora no capítulo 16, só que é 10 anos depois, nada aconteceu. E a própria mulher de Abrão diz assim, eu não engravidei, Abrão, não engravido. Agora você já tem 85. Como é que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Vamos para o plano B. Pega a minha empregada, pega a minha serva, engravida ela, e aí a gente, por meio dela, vai ter um filho que a gente chama de nosso, porque ele vai ser nossa propriedade. E aí começa uma história trágica. Irmãos, os mais antigos aqui, os mais antigos vão dizer amém. Os mais novos vão dizer assim, será que é assim? Acredite, é assim. Para você que é mais novinho, acredite, é assim. Os mais antigos vão dizer assim, é verdade, pastor. Eu já fiz escolhas na minha vida, porque eu fiquei com medo, o tempo passou e eu resolvi resolver pelo meu jeito. E me estrupiei. Via de regra, as mulheres salvam os homens disso, né, irmãs? Não é? As mulheres têm esse bom senso assim, calma, meu bem, não é hora ainda, não vai fazer, tal e tal. Nesse caso aqui foi a mulher que falou assim, não, vamos fazer, vamos resolver. Entrou os dois de cabeça nesse negócio.
Os mais novos ainda acham que não, que eles são competentes para resolver pela sua própria força. Eu não tenho tempo a perder. Não posso esperar Deus me responder daqui 10 anos. Isso é tempo demais. Nós queremos bênçãos fast food. Bênçãos líquidas, rápidas e respostas agora. Vou ficar esperando uma namorada para daqui 5 anos? Como assim? 5 anos já terminei 2 faculdades, já fiz uma, estou fazendo a segunda. Vou esperar. Entende? Nós não queremos tempo. O tempo drena a nossa capacidade de obedecer a Deus. Deus, eu estou te obedecendo, mas não estou aguentando mais, cara. O senhor vai fazer alguma coisa ou não vai? Ó, não apareceu nenhuma até agora, não apareceu nenhuma oportunidade. O senhor não deu uma resposta objetiva. Já são 10 anos. Vale a pena esperar ou não? Veja só, como seria se a cada dificuldade que a gente tivesse, Deus aparecesse imediatamente para supri-la? Ficava mais fácil de obedecer a Ele ou não? Bom, tenho uma necessidade, Deus, hoje estou aqui, porque o senhor sabe, né? Desde ontem eu estou sofrendo, o senhor não sabe como é que foi minha noite. Desde ontem, Deus. Eu estou numa crise cruel. Que está me fazendo, olha, bom, o senhor pode resolver isso? Amanhã você acorda, resolveu. Não seria mais fácil assim? Não seria conveniente? Quer dizer, que Deus maravilhoso. Eu aperto o botão, ele resolve. Aperto o outro, ele resolve. É o Deus do, né? Deus do cartão de crédito. Resolve na hora ali, né? Pode até ser negativado, porque ele te dá uns trocos. Agora veja o que a Bíblia diz. Vocês precisam perseverar. Isso a Bíblia chama de fé. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus apresenta uma lista de pessoas que creram em Deus e que em vida não receberam resposta daquilo que esperavam receber. Mas são chamados de homens e mulheres heróis da confiança em Deus, heróis da fé em Deus. Abraão cede ao plano B e Ismael é o filho do plano B. Veja agora aí no capítulo 17, nasce Ismael no capítulo 16, a confusão se estabelece rapidamente. Há um problema sério aqui. No capítulo 17, há uma celebração da aliança de Deus com Abraão. Abraão ainda não tem, agora ele tem 99 anos. Ele ainda não é pai de Isaac. Sarai não está grávida. Mas Deus chama Abraão para essa aliança. Olha o que ele diz. Quando Abraão estava com 99 anos, capítulo 17, verso 1. O Senhor lhe apareceu e disse: Sou o seu Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ou seja, me obedeça e seja uma pessoa íntegra. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Novamente, a grande promessa, o grande chamado. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Um homem que não tem filhos, Deus está constituindo pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Veja que interessante isso. Olha o versículo 10 agora. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser obedecida, terá que ser
guardada. Ande segundo a minha vontade, me obedeça. A minha aliança com seus descendentes deve ser guardada, obedecida. Olha o que Deuteronômio 11 diz. Mas toda essa mudança está sendo construída sob o alicerce da obediência. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se me obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. As Escrituras são enfáticas, meus irmãos, em condicionar prosperidade à obediência. Se você questiona, de alguma forma, por que você não é mais próspero, e aqui eu estou falando de prosperidade em todos os sentidos, inclusive econômica, investigue a sua obediência a Deus. Investigue a sua capacidade de guardar os mandamentos de Deus. Investigue a sua capacidade de obedecer diante da escassez, diante do medo, diante da dificuldade. Suspeite se você está sendo obediente ou não. A proposta de Deus para Abraão não é: eu vou fazer você próspero, seja você um tranqueiro ou não. Não. Você depende de você, depende da sua obediência, depende do quanto você acredita nisso que eu estou te dizendo. A sua prosperidade nasce disso. A pergunta para nós, meus irmãos, é: o quanto nós estamos comprometidos em obedecer a Deus a fim de que possamos ser prósperos pelas mãos do próprio Deus. Agora, muito rapidamente, você vai ver aí no versículo 17 ao verso 18, que Abraão ri da possibilidade de ter um filho. Veja como esse Abraão é paradoxal. O texto diz assim: Abraão foi acreditado como justiça. Agora, quando Deus volta a falar do assunto do filho, esse era o assunto nevrálgico da história, né? Esse era o calcanhar de Aquiles do Abraão. Ele ri, veja aí o verso 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E veja a proposta de Abraão, olha que absurda a proposta dele. Versículo 18, está com a Bíblia aí? Olha lá. Abraão disse a Deus: permite que o plano B seja o meu herdeiro? Tipo assim, Deus, eu não consegui esperar. Foi mal. Tem um outro filho agora aqui. Não dá para você fazer tudo que você está me prometendo pelo caminho que eu tracei? Não dá para fazer o plano B funcionar? Para que o plano A? Desiste do plano A, Deus. É muito difícil. Como é que eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90? Como é que o senhor vai fazer isso? Isso é milagre demais, Deus. Olha a conversa desse homem com Deus. Deixa o plano B funcionar, vai. Já que o senhor quer mesmo fazer de mim uma grande nação, estou te dando uma força, Deus, no seu projeto. No capítulo 18, quem ri agora é Sara. Do verso 10 ao verso 14, Abraão recebe a presença de mensageiros de Deus na tenda dele, e a Sara fica discuta ali pertinho e ouve. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Verso 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma. O marido ri e Sara ri do Deus do universo. Que paciência Deus tem conosco, irmãos. Que paciência Deus tem conosco. Agora no verso
16 ao verso 33, uma passagem que merece um sermão. Aquela história do Abraão: Senhor, se lá naquela terra tiver 50 justos, o Senhor não poupa ela? E se tiver 45? E se tiver 30? E aí Abraão vai mostrando misericórdia por Sodoma, uma cidade de pecado. E aqui tem um mistério para a gente entender um outro dia desse. Agora veja a lógica da obediência, e aqui eu quero caminhar para o final. Capítulo 22, do verso 1 em diante, veja como é que isso acontece. Olha que coisa interessante. Sara então fica grávida, o menino nasce, como o anjo tinha dito. Ele estava com 100 anos de idade quando nasceu o menino. Aí o filho do plano B tem que ir embora, porque começou uma confusão dentro de casa. O filho do plano B queria zoar com a cara do menino do plano A. E aí a Sara fala assim, manda essa mulher embora com o filho dela, que eles não vão ser herdeiro com nós aqui no plano A. Quer dizer, ela já era o plano B e agora ela quer voltar para o plano A. E o Abraão fala, Deus, e agora? Eu mando embora o plano B e fico com o plano A? O que eu faço? Não, manda embora o plano B, eu vou abençoar ele também por causa de você. Eu vou abençoar o seu plano B, mas não vai ser através dele que essa história vai ser construída. E aí você gerou um problema. O plano A e o plano B vão brigar eternamente um com o outro. Você já ouviu falar da briga entre árabes e judeus? Já ouviu falar? Não? Assistiu Fantástico hoje. Essa semana deve ter algum outro capítulo novo. O ódio entre árabes e judeus, porque um foi tratado como plano B e não aceita isso até hoje, e o outro foi tratado como plano A. Um se acha a última bolacha do pacote e o outro não aceita não ter sido escolhido por Deus para ser o povo da herança, o povo do plano da salvação, o povo do plano da redenção, da história da redenção. Bom, agora tem uma lógica aqui que a gente precisa entender para a gente terminar essa mensagem sobre obediência. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo, agora é minha vez. Agora a conversa está séria, Abraão. Agora eu vou provar você. Agora eu quero saber se você está levando essa história a sério ou não. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Opa! Isso não faz sentido. Você sabia que a lógica ajuda você a obedecer? Por exemplo, quando o seu filho pequeno fala assim, eu quero brincar com a tomada. Você fala, não brinque com a tomada, me obedeça, já falei. Aí o que ele faz? Mete o dedo na tomada, é óbvio. E aí ele toma um choque. Então, o choque é uma lógica. Dedo, tomada, choque, ruim, não ponho mais. Essa é a lógica. Agora, se teu filho está com uma barra de chocolate, ele tem 4 anos, e ele já pilhou a primeira fileira, pilhou a segunda, e você fala, esse moleque não vai parar de pilhar. Ops, dá aqui esse chocolate. Tem lógica dar o chocolate para você? Não tem lógica. Por que eu vou obedecer meu pai se isso não tem lógica? A proposta de Deus para Abraão não tem lógica. Tem? Deus, o senhor e eu sabemos o quanto o filho do plano A foi difícil. E agora o senhor quer que eu pegue um filho e sacrifique como assim? Não tem lógica. É exatamente isso. É isso que eu quero que você faça. Mas isso é o que eu construí de melhor. Isso aqui foi a obra das nossas mãos, Deus. O senhor até me ajudou nesse negócio.
Eu tinha 100 anos, o senhor fez esse negócio acontecer, e agora vai tudo a perder? Não tem lógica. Me parece que quando alguém te dá uma ordem, e a ordem é lógica, você se sente animado em obedecer. Vou estragar o seu domingo, mas vou fazer o quê? Tem coisas que Deus pede que não tem lógica, mas você tem que obedecer. É tipo assim, você não vai fazer, filho. Por quê? Porque eu amo você, você não vai entender se eu te explicar. Não, pai, mas eu quero, mas eu quero fazer, todo mundo faz. E você não vai fazer. Você não, ou você confia em mim que a minha capacidade de enxergar a vida, enxergar o futuro e o seu bem é maior do que a sua, ou então você vai se estrepar. É assim que funciona. Deus precisa romper com a nossa lógica. Ele precisa bloquear a nossa lógica. Ele precisa detonar a nossa lógica. Porque a lógica dele, os cuidados deles é infinitamente maior do que os nossos. Deus está enxergando, está escrevendo uma história numa outra dimensão. E você bate o pé querendo controlar a história, querendo fazer sua vontade, querendo fazer prevalecer a sua lógica. Diz, não, agora não tem conversa, Abraão. Ou você põe o dedo na tomada e toma um choque, ou confia em mim e a coisa vai acontecer. Eu acho que esse tipo de pedido que Deus fez para Abraão não vai fazer para outro Abraão nessa vida, não. Porque o filho já nasceu, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simbolizado em Isaac, o único filho sendo sacrificado. Quem que é o único filho que foi sacrificado? Jesus. Então não há mais fato histórico, mas há um princípio teológico para aprender com Abraão. Então, eu acho que a gente precisa aprender esse princípio teológico. Note bem. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Tem lógica isso? Tudo que a gente tem de mais valor nessa vida é a nossa vida. Não é? Tudo que a gente tem de mais valor é a capacidade de escolher, fazer o que a gente quer fazer, não é? Isso é a imagem e semelhança de Deus, inclusive. A melhor coisa que Deus deu só para nós, não deu para nenhum outro bicho nessa face da terra. Tudo bem que tem homem que parece bicho, mas, né? E tem bicho que parece homem, enfim. Mas isso é a melhor coisa que a gente tem. Agora chega Jesus e fala assim, você quer viver? Morra. Mas peraí, não dá para mim viver mais ainda, porque eu já estou vivendo, mas você está me mandando morrer para mim viver. É exatamente isso. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. E se você quiser, se você perder, você vai ganhar. É estranho isso. Parece lógico isso. O problema é que se você depender da lógica para confiar em Deus e assim poder obedecer a Deus, dificilmente você vai obedecer. Por isso que Jesus está dizendo assim, eu ouvi meu pai falar e obedeci, ponto. Por exemplo, Will, quantas vezes Deus mandou você perdoar o seu irmão? 70 vezes 7 e tal. Aí você fala assim, mas Deus, quem é meu irmão? Quem é o meu próximo? A gente começa agora a conjecturar, Deus, não está fazendo sentido, 70 vezes 7, não pode ser só 3. Mas quem é o meu irmão? O cara é mal casca grossa, não é meu irmão coisa nenhuma, então é só esse aqui, não é aquele ali. No fundo, o que a gente quer é desobedecer de uma maneira justificada. A gente quer justificar a nossa desobediência. A gente quer questionar a lógica de Deus. Não, é simples assim. Seu irmão pecou contra você, vai lá entre ti e ele só, pede perdão para o cara, vê se ele tem alguma coisa para resolver e resolve. Ponto, acabou. Não, mas foi ele que pisou na bola comigo, como é que eu vou lá? Esse tempo já passou, fala com o pastor. Aí você começa já a inventar um monte de justificativas que façam sentido para você não obedecer. Só isso que você não quer. Era só você ir lá. Era só pedir perdão.
Abraão confiou em Deus contra a sua lógica. E eu quero afirmar que se você depende da lógica para obedecer, você não vai fazer isso, porque a lógica vai dizer para você, não, não faça isso, isso não tem sentido nenhum. A palavra aqui, meus irmãos, é sacrifício. E antes que a televisão, a igreja da TV contamine essa palavra por completo, promovendo sacrifício, 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 deixa eu tentar salvar essa palavra. Ouça isso. Estou terminando. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem pelo padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, obedecer a Deus é ter acesso a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que nos impede de ter acesso a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A lógica da cultura humana. Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, não se amoldem a essa cultura, porque essa cultura não te leva a obedecer a Deus. Essa cultura te leva para longe de Deus. Então, façam o seguinte, descarte a cultura humana, descarte a lógica humana e renove a sua mente através dessa relação, desse culto que você oferece diariamente a Deus. Isso vai ser um sacrifício vivo, porque a sua mente humana tem que morrer para que a mente de Cristo tome o espaço dela. Porque a sua inclinação é para a morte, a inclinação de Cristo é para a vida. Parece que é só isso que Jesus está dizendo assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Pratiquem isso, pratiquem a obediência. Sejam obedientes e vocês começam a experimentar a vida da obediência, os resultados da obediência. Agora veja só. Na hora que prevalece a lógica do Pai, a lógica do culto racional, a lógica da mente transformada, você vai experimentar o que Paulo está dizendo aqui de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o que te motiva a entrar nessa ciranda louca aí, louca do ponto de vista mundano, né? É as misericórdias de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Demora um tempo para a gente aprender que obediência não é uma questão de lógica, é uma questão de afeto. Eu obedeço a Deus quando eu sinto que Deus me ama. E ainda que a minha consciência humana, a lógica humana diga, não, esqueça Deus. Esqueça a vontade de Deus. Tome as rédeas da sua vida e faça o que você tem que fazer. Quando eu lembro que Deus me ama, eu deponho a lógica. Porque o afeto é maior do que a lógica. Eu me lembrei de quando eu era criança. E me lembrei do meu pai. O meu pai era um homem bem sábio, com pouca instrução cultural. Ele não era um cara muito fácil, assim, mas ele era muito amoroso. Muito amoroso. E aí eu me lembrei que eu deixei de fazer um tanto de coisa na minha vida, não é porque não fazia sentido na minha cabeça fazer o que eu queria.
eu deixei de fazer um tanto de coisa na minha vida porque eu amava o meu pai. Então, eu acho que a grande lição do Abraão, a última lição sobre obediência, é que obediência não é uma questão de lógica. É uma questão de amor. Deus não pediria algo que mataria você. E sabe de uma coisa? Nenhum convite de Deus, nenhum convite de Deus sabota quem você é. Deus não chama você para seguir Ele assim, venha, tenha uma vida infeliz e seja feliz lá na eternidade. Deus não faz essa proposta para nenhum de nós. O chamado de Deus não sabota a sua personalidade, os seus desejos, os seus sonhos. Você viu como Deus foi negociando com Abraão as coisas? Até a morte dos outros, Deus negociou com Abraão. Tá bom, Abraão, de novo. Tá bom, não mato, mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato. Percebe isso? Deus é pai, irmãos. Deus é nosso amigo. E Ele tem paciência de te ouvir, de te entender, te dar uma chance, te dá outra chance. Você faz o plano B, Ele volta para o plano A. Ele cerca as coisas. Você sabia que o Abraão de novo manda a mulher dele mentir? E de novo Deus ameaça o inimigo de Abraão, dizendo assim: se você botar a mão na mulher dele, tu vai morrer, você e todos a sua casa. Pelo amor de Deus, pelo teu amor, não vou fazer mais nada. Devolve a mulher para Abraão, junto com gado, com riqueza, 2 vezes. Pensa quantas vezes Deus tem que limpar o seu rastro de tragédia que você faz na vida. Te fala, te explica, te ensina, te orienta, te dá, te sustenta. Tu vai lá e faz a obra de arte. E teu pai vai lá e limpa tudo. E arruma as coisas para você. Porque não é uma questão de lógica. Se Deus for condenar todo mundo pela lógica, não sobra nenhum. Porque todos pecaram e destituídos fomos do amor de Deus. Não tem lógica, a cruz não tem lógica. Não era para Deus ter morrido na cruz. Mas não é uma questão de lógica. É uma questão de afeto. É uma questão de amor. Deus morreu na cruz porque Ele nos amou primeiro. O Henry Nouwen, um padre que eu curto, já morreu. O Nouwen disse assim: nossa obediência virá de escutar a palavra amorosa de Deus e responder a ela. Um dos meus exercícios dos últimos anos da minha vida é dar ordens amorosas aos meus filhos. Parece que ordem e amor não combinam, né? E não é que combina? E não é que funciona? É assim que Deus nos dá ordens. Quanto mais confiança, mais obediência, meus irmãos. E ontem, no final do dia, olha como eu sou privilegiado. Termino com essa última ilustração. Caminhava eu com a minha nobre colega de trabalho na praia de Peruíbe. Deserta a praia. O sol estava dobrando a, a, as cadeias que tinha lá de as montanhas, e nós dois caminhando. E eu com o texto do Abraão na cabeça para hoje, né? Não largava o Abraão. Eu falei: ô Saraí, pega na minha mão aí. Ela pegou na minha mão e a gente caminhando na orla, assim, dentro da praia, né? Falei: vamos fazer o seguinte, olha lá para frente. Não tem nada, né? Não tem ninguém, não tem nada. Tava frio, não tinha ninguém, não tinha nada.
Então você fecha os seus olhos, eu vou fechar os meus olhos. E nós não vamos abrir os olhos para os próximos 5 minutos. Você topa? Tá bom, eu topo. Mas eu não vou segurar na tua mão, não. Você vai do meu lado aqui e a gente vai andando. Irmãos, pensa andar por 5 minutos sem abrir os olhos. É muito estranho. De repente eu comecei a sentir que estava descendo assim. Eu falei, meu, eu estou indo para a água, eu vou cair na água. E volto ficar de novo. E aquela angústia, eu quero abrir o olho, quero controlar. Preciso ver onde eu estou, o que está acontecendo. E ela se afastou, eu caminhei para um lado, ela caminhou para o outro. E aí eu encontrei uma resposta que eu queria fazer uma pergunta para você e já vou dar a minha resposta. Na história de Abraão, o que significa obediência? Andar de olhos fechados enquanto Deus guia você. Abraão aprendeu a andar de olhos fechados, porque ele sabia que Deus estava guiando ele. Tem hora que você não precisa abrir os olhos, não. É melhor você fechar. Deus, o vale é de sombra, de trevas e de morte. Mas a tua vara, o teu cajado, eles me guiam. Obedecer é confiar que Deus guiará você de olhos fechados.